Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo, muita saúde, prosperidade e, claro, muito dinheiro no bolso. Aproveitando, eu quero agradecer por vocês estarem comigo aqui no canal, me acompanhando e apoiando o meu trabalho. E vamos que vamos para mais um ano. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito de um caso que ocorreu lá no Japão, cujo uma das figuras centrais é um brasileiro que cometeu um dos crimes que chocou a comunidade brasileira no Japão. E como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Anderson Robson Barbosa é natural da cidade de Londrina, uma cidade com quase 600 mil habitantes, localizada no norte do estado do Paraná. Ele também possui familiares em Cambé, uma cidade da região metropolitana de Londrina. Anderson tinha 33 anos na época dos fatos e era casado com uma japonesa chamada Manami Aramaki, que tinha 29. O casal tinha uma filha de 3 anos, chamada Lily Aramaki Barbosa. A família morava na cidade de Sakai, onde há uma pequena comunidade brasileira na província de Osaka, a 500 quilômetros da capital Tóquio, no Japão. Manami trabalhava como professora de inglês. Já Anderson, por sua vez, trabalhou como garçom em Londrina e, ao que consta nas fontes, ele exercia a mesma profissão no Japão. Anderson morava no Japão há mais de 9 anos com a esposa, mas eles estavam passando por alguns problemas na relação e estavam em processo de divórcio. Foi quando, em agosto de 2022, um crime hediondo aconteceu. Um crime que chocou a comunidade brasileira no Japão. Nas primeiras horas do dia 24 de agosto de 2022, o pai de Manami, a esposa de Anderson, ligou para a polícia dizendo que já fazia dias que ele estava tentando entrar em contato com a sua filha e com seu genro e não estava conseguindo. Um policial foi ao local logo pela manhã e encontrou a porta da frente do apartamento da família trancada. Ele então chamou os bombeiros, que quebraram o vidro da janela da varanda e entraram no apartamento pelo quarto. Assim que entraram no local, eles se depararam com Manami, de 29 anos, e Lily, de 3, ambas deitadas de costas no chão e já sem vida. De acordo com as autoridades japonesas, mãe e filha tinham perfurações em seus corpos ocasionados por um objeto pontiagudo com lâmina, possivelmente uma faca. O que mais tarde, após uma busca pelo apartamento, foi confirmado que a arma do crime realmente se tratava de uma faca, que inclusive foi encontrada no local. Foi constatado ainda que elas foram atacadas enquanto tomava café da manhã e não tiveram nenhuma chance de reação. O apartamento estava trancado e não haviam sinais de arrombamento, indicando que quem quer que tenha cometido o crime tinha fácil acesso ao local. Anderson Barbosa, marido e pai das vítimas, não estava no apartamento. A polícia tentou localizá-lo, porém sem sucesso. Devido a isso, Anderson foi considerado o principal suspeito do crime pelas autoridades japonesas. Posteriormente, os corpos foram levados para uma autópsia que revelou que ambas as vítimas tiveram óbito instantâneo. A autópsia revelou também que o crime teria ocorrido entre a tarde do dia 20 e a manhã do dia 21 de agosto. Para a polícia, era mais provável que o crime tenha ocorrido na manhã do dia 21 de agosto, pois a mesa do café da manhã estava montada e com alguns alimentos. Ainda, de acordo com o laudo da autópsia, Manami tinha mais de 10 perfurações em seu corpo, que atingiram órgãos vitais, tais como coração e pulmão. Além disso, ela também possuía marcas de agressões em seu rosto. A filha do casal, Lily, também tinha inúmeras perfurações em seu corpo. Estava mais que claro que o autor do crime foi implacável e não queria que ninguém escapasse com vida. Durante as investigações, a polícia japonesa descobriu que, na manhã do dia 22 de agosto, Anderson ligou para o seu local de trabalho dizendo que havia caído de bicicleta e que iria para um hospital. Na tarde do mesmo dia, ele telefonou mais uma vez para o trabalho, desta vez alegando que os seus ferimentos eram sérios e que ele precisaria folgar por 2 semanas. No entanto, a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança de uma loja que mostram Anderson andando normalmente sem nenhum ferimento aparente. Ou seja,
ele não havia sofrido nenhum acidente de bicicleta, apenas inventou isso para não ter que ir trabalhar. A polícia descobriu também que, no dia do crime, Anderson saiu do apartamento com o celular da esposa e começou a enviar diversas mensagens para a mãe dela, se passando por ela. Nessas mensagens, ele disse para a mãe de Manami para que ela não fosse ao seu apartamento por alguns dias, pois ela estaria ocupada em um projeto. De acordo com as autoridades japonesas, Anderson fez isso para ganhar tempo para preparar a sua fuga do Japão. Anderson deixou o Japão na noite de 22 de agosto, de modo que, quando os corpos de sua esposa e filha foram encontrados pela polícia, ele já não estava mais no país. Em uma investigação posterior, a polícia descobriu que ele embarcou em um avião no Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, com destino ao Brasil. Em setembro de 2022, Anderson Barbosa foi inserido na lista de procurados pela Interpol. Na época, Anderson já estava no Brasil e já tinha contratado um advogado para sua defesa. Esse advogado disse que, assim que Anderson chegou no seu apartamento após o trabalho, ele encontrou a sua esposa e sua filha já sem vida, e que ele só decidiu fugir do Japão pois tinha medo que levaria a culpa pelos crimes. Em novembro de 2022, a polícia japonesa veio até o Brasil para discutir detalhes a respeito da investigação com as autoridades brasileiras. Anderson ainda não tinha sido preso e era procurado pela Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Na época, a Polícia Federal Brasileira informou que a Interpol estava acompanhando o caso e não deu mais detalhes a respeito das investigações. Os advogados responsáveis pela defesa de Anderson afirmaram que ele não era considerado foragido por não haver um inquérito policial na Polícia Federal Brasileira. Os advogados afirmaram ainda que Anderson e a sua família aqui no Brasil estariam sendo prejudicados, ameaçados e perseguidos. Posteriormente, Anderson passou também a ser considerado foragido no Brasil. Isso motivou o pedido de cooperação jurídica internacional por parte da Agência Nacional da Polícia do Japão para que as autoridades brasileiras assumissem o caso. O mandado de prisão expedito no Japão contra Anderson Barbosa não valia no Brasil por conta das leis do país, de modo que a polícia brasileira teve que expedir o seu próprio mandado. Durante as buscas por Anderson, as autoridades brasileiras chegaram a pedir ajuda da população para denunciar o homem caso o encontrassem. Mesmo foragido, Anderson continuou acessando as suas redes sociais. Depois da divulgação do crime, muitas pessoas deixaram mensagens revoltadas no perfil do Facebook dele, mas logo ele apagou esses comentários e desativou a função de comentar em seu perfil. Pelas redes sociais, Anderson também chegou a conversar com jornalistas japoneses e respondeu a alguns conhecidos. Em um print de uma conversa que foi divulgado, ele admitiu que tirou a vida da esposa, mas disse que fez isso porque ela havia tirado a vida da filha deles. Ele disse que as pessoas estavam julgando ele sem saberem de toda a história. Segundo uma reportagem da emissora japonesa Fuji, Anderson foi contatado para uma entrevista e respondeu que não estava em condições de falar e reforçou que não tinha tirado a vida de sua filha, negando parte das acusações. No entanto, os amigos de Manami, esposa e vítima de Anderson, deram um outro relato. Em entrevista, um amigo disse que ela estava pensando em se divorciar, que o marido não a ajudava a cuidar da filha e que eles estavam brigando muito. Já os amigos de Anderson que moram no Paraná e o conhecem há anos, se disseram chocados quando ficaram sabendo do que ocorreu no Japão. Segundo eles, Anderson nunca demonstrou ter uma personalidade ruim e estavam sem acreditar que ele realmente foi capaz de cometer o crime, mas que se de fato cometeu, que pagasse perante a justiça. Durante as investigações aqui no Brasil, as autoridades brasileiras receberam a informação de que Anderson estaria escondido na casa de familiares na região de Londrina. Equipes policiais então se dirigiram até o endereço citado na denúncia. No entanto, Anderson Barbosa não estava no local. As buscas por Anderson continuaram e se estenderam por bastante tempo, até que em 14 de julho de 2023 ele foi finalmente encontrado e preso. Anderson estava indo até um mercado na companhia de um outro homem quando foi abordado pela polícia em São Paulo. Ao ser preso, Anderson disse aos policiais que não estava fugindo
e que iria se apresentar às autoridades caso fosse intimado. A polícia descobriu que ele estava escondido em um apartamento que dividia com o mesmo homem que estava na companhia dele e também uma amiga. Nesse mesmo apartamento, a Polícia Federal encontrou diversos objetos do homem encaixotados pelos cômodos, como se ele já estivesse preparado para se mudar para outro local caso as coisas dessem errado. A aparência de Anderson estava bem diferente das imagens dele que foram divulgadas a público durante as investigações. Somente ele foi preso na ação. As outras duas pessoas com quem ele dividia moradia e que supostamente o estava escondendo não foram presas. De acordo com a polícia, Anderson conheceu a mulher com quem ele dividia o apartamento enquanto ainda morava no Japão e atualmente os dois eram namorados. Ainda de acordo com a polícia, essa mesma mulher, que é brasileira, mas não teve a sua identidade divulgada, era a única pessoa que defendia Anderson nas redes sociais depois que o crime foi divulgado. Praticamente todo momento da prisão foi registrado e transmitido pela mídia japonesa. Na reportagem, mostra os carros da Polícia Federal cercando o veículo onde Anderson estava. Ele então sai do carro e é instruído pelos policiais a colocar as mãos atrás da cabeça e a ficar contra a parede. Depois, ele é algemado e levado pelos policiais. Em uma declaração posterior, Anderson criticou essa ação da polícia, dizendo que eles foram truculentos, apontando armas para todo mundo sem a menor necessidade. Após ser detido em São Paulo, Anderson foi levado para Curitiba, onde ficou em um centro de detenção provisório para responder pelo processo criminal. Ele passou por audiência de custódia no dia 15 de julho e a sua prisão foi mantida. Posteriormente, o Ministério Público o denunciou por seus crimes cometidos no Japão. Logo na sequência, os advogados de Anderson afirmaram que ele era presumidamente inocente, até que fosse condenado. Segundo o que foi apurado pelas autoridades japonesas, a motivação dos crimes teria sido porque Manami queria terminar o relacionamento em razão do comportamento violento de Anderson. Anderson temia que, com a dissolução do seu casamento, ele perderia o visto de permanência para continuar residindo no Japão, onde já estava há mais de 9 anos. O Ministério Público pediu a manutenção da prisão preventiva do acusado, considerando a maneira como ele fugiu do Japão e se escondeu no Brasil. Segundo a Justiça, o comportamento do homem mostrou um grau de risco à ordem pública. O Ministério Público pediu também que testemunhas fossem ouvidas, assim como peritos, para a produção de todas as provas possíveis. Durante o processo, os advogados de Anderson pediram à Justiça para que ele pudesse responder à sua acusação em liberdade, o que foi negado. As autoridades japonesas enviaram todo um inquérito da investigação que eles haviam montado para as autoridades do Brasil. Nesse inquérito estava a ordem cronológica dos fatos, no qual dizia como provavelmente o crime ocorreu. De acordo com ele, na manhã do dia 21 de agosto de 2022, Manami e a sua filha Lily estavam tomando café da manhã até que Anderson atacou a esposa com uma arma branca. O ataque foi muito rápido e pegou a mulher de surpresa, que mal teve chance de reação. Como Anderson fez tudo na frente da filha, ela se tornou uma testemunha do crime. Com isso, Anderson decidiu que precisava dar um jeito nisso e tirou a vida da filha também. A partir daí, Anderson começou a planejar a sua fuga do Japão e então, no dia seguinte, ele ligou para o trabalho avisando que não iria trabalhar por conta de um acidente de bicicleta que ele havia sofrido. Depois, ele pegou o celular da esposa e mandou mensagens para a mãe dela, se passando por ela e dizendo que era para a sogra não ir até o apartamento da família, pois Manami estaria trabalhando em um projeto nos próximos dias. Feito isso, Anderson começou a arrumar as suas malas e depois foi de bicicleta até a estação de Hatsushiba, que fica a cerca de 1 quilômetro do apartamento em que morava. Ele deixou a sua bicicleta aos arredores da estação e depois pegou um trem que passou pela estação de Namba, na cidade de Osaka, e em seguida ele foi até o Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, onde pegou um voo para o Brasil. O celular de Manami, que Anderson utilizou para enviar mensagens à mãe dela, nunca foi encontrado. O velório de Manami Aramaki, de 29 anos, e a sua filha Lily, de 3, ocorreu no final de agosto de 2022. A cerimônia de despedida contou com diversos amigos e familiares que estavam muito revoltados.
Ao fim da cerimônia, as duas foram cremadas, como é do costume de muitos japoneses. Atualmente, Anderson Robson Barbosa se encontra em uma prisão do estado do Paraná, onde aguarda o seu julgamento. Eu não sei se, após o julgamento, ele será extraditado para o Japão, já que foi lá que ele cometeu o crime, mas o que se sabe é que, se condenado no Brasil, ele poderá pegar mais de 30 anos. Anderson admite que tirou a vida de Manami, a sua esposa, mas diz que fez isso porque ela tirou a vida de sua filha Lily primeiro. Ele nega veementemente que tenha feito algo para a filha e diz que a amava muito. Contudo, as autoridades japonesas afirmam que não há indícios de que Manami tenha tirado a vida da própria filha. Mas e vocês? Acreditam na versão do Anderson ou ele está mentindo? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.